Vamos falar agora, então, de um exercício muito comum dentro da análise combinatória, que utiliza a ideia do princípio fundamental da contagem, conhecido como exercício tipo bandeira. Você já deve ter visto um exercício desse. Colorir uma bandeira. Viu ou não viu? Não viu? Então vai ver agora. Vamos lá, vamos comigo. Olha só. Vou começar aqui, claro, já falando do exemplo. Vou trazer aqui uma bandeira, tá? Bem comum. Uma bandeira aí com 3 listras, tá? Ó, na vertical, tá aqui. Muitos países têm essa bandeira. E aí vamos pensar o seguinte, vamos supor que eu quero colorir essa bandeira, tá? Do jeitinho que tá aqui, usando exatamente 3 cores, tá? Então, usando exatamente 3 cores. Vamos lá. Essa é a ideia. Imagina que eu tenho lá, tenho verde, eu tenho vermelho e eu tenho amarelo. Eu tenho 3 cores e vou usar exatamente as 3 cores. Bem tranquilo. São 3 etapas, colorir cada uma das 3 listras, tá? Eu tenho exatamente 3 cores, vou escolher uma das 3 para colorir a primeira. Vamos supor que eu escolhi vermelho, então eu vou pintar aqui de vermelho, tá? Mas eu tinha quantas cores para escolher? 3. Então eu vou fazer uma casinha e colocar o número 3. Beleza? Eu disse que são 3 etapas, lembra que são 3 casinhas. Beleza, escolhi o vermelho, o que eu faço? Eu risco o vermelho daqui, ó. É importante que você faça isso, que isso vai te ajudar a resolver o exercício. Legal? Pensa nessa ideia. Tá, vou pintar a próxima lista. Se eu já escolhi o vermelho, me sobrou 2 possibilidades. Vamos supor que eu vou pintar de amarelo. Mas eu tinha 2 possibilidades. Então aqui eu coloco o número 2. Risco agora o amarelo. Me sobrou a cor verde. Então eu vou vir aqui, vou pintar com a cor verde. E eu tinha uma possibilidade só. Por isso que aqui a gente coloca o número 1. E aí é só multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Bacana? Tá? Qual que é a próxima variação? A gente aumenta o número de cores. Essa é a próxima variação. Vamos comigo? Vamos para o outro exemplo então lá? A gente aumenta a variedade de cores. Então vamos colocar aqui. Exemplo. A mesma bandeira. Olha lá. 3 listras. 1, 2, 3. Tá? Agora eu vou colocar amarelo. Tá? Vou colocar o verde. Vou colocar o vermelho. Vou trazer aqui também o branco. Deixa eu pegar outra cor aqui. Vou trazer também pra gente o azul. Tá aqui. 5 cores. E eu quero pintar isso aqui usando exatamente 3 cores. Tá? Eu tenho que usar 3 cores para pintar aqui. Tem que ser 3 cores diferentes. Detalhe, trouxe 5 e eu vou usar 3. Como eu vou fazer? Então, são 3 etapas. A escolha de cor de cada uma das listras. Faço 3 casinhas. 1, 2, 3. Vou escolher a primeira casinha. Quantas possibilidades eu tenho? 5. Então, aqui eu coloco o número 5. E escolho uma delas para colocar aqui. Esse processo é muito importante. Vai te ajudar a resolver o exercício. Então, vamos supor que eu escolhi o amarelo. Pintei aqui a primeira de amarelo. Ó. Tira ela daqui. Próxima listrinha. Ó. Tem 4 cores para pintar essa daqui. Então, aqui eu coloco o número 4, tá? Pinto ela, vou pintar ela de vermelho, tá? Risco o vermelho daqui, ó.
Não quer vermelho mais. Beleza? Última listrinha, são 3 cores. Vou colocar aqui o número 3. E é claro, escolhi uma cor para colocar aqui, sei lá, vou colocar o azul, tá? E escolhi o azul, fechou. Usou 3 cores distintas, só calcular o número de possibilidades. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Bacana? Tá? Vamos, uma outra modalidade? Vamos lá. Outra modalidade de exercício de bandeira. Agora, eu vou colocar a mesma bandeira. Vou colocar as mesmas 5 cores. Branco. Vou colocar amarelo. Vou colocar azul, vermelho e verde. Tá? Só que agora é o seguinte. Posso pintar de qualquer cor, não precisa ser 3 cores, tá? Mas tem uma restrição. Listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Tá? Essa é a restrição, ó. Listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Ficou interessante esse. Então vamos lá. Vamos pintar a primeira, mas já de cara a gente vê que eu tenho 3 etapas, ó. 1, 2, 3. O que eu faço? 3 risquinhos, ó. 1, 2, 3. São 3 casinhas, 3 etapas, 3 risquinhos. Vamos escolher a primeira cor. Eu tenho 5 cores, vou escolher a primeira. Escolhi a primeira verde. Tá? Verde. Eu tinha 5 possibilidades, vou escrever aqui o número 5. Agora vou para a restrição do exercício, ó. Listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Ou seja, quando eu for pintar essa daqui, que é a próxima, ela só não pode ser verde. Só não pode ser verde. Se ela não pode ser verde, sobrou quantas cores para mim? 4. Então aqui eu vou colocar o número 4. Tá? E sei lá, pintei de branco. Vou pintar a próxima. Essa daqui só não pode ser quem? Ah, rapaz, ela só não pode ser branca. Ou seja, quer dizer que ela pode ser verde? Pode. Ô, prof, por que ela pode ser verde? Porque a única restrição é que listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Então vamos pensar, a hora que eu for pintar ela, só não pode ser branca. Só não pode ser a branca aqui, ó. Me sobram quantas possibilidades? 4 possibilidades. Então aqui agora eu tenho o número 4. Tá? Por exemplo, eu poderia pintar ela de novo de verde, ó. Lá no outro não poderia, porque eu tinha que usar exatamente 3 cores. Aqui não, é listras vizinhas, não pode ter a mesma cor. Ó, essa daqui só não poderia ser branca. Aí eu vou multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. 80 possibilidades. É claro que esse nível vai aumentar, tá? Isso aí vai ficar mais difícil. Então vamos começar a complicar a brincadeira então aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar a complicar a brincadeira. Próximo exemplo então lá. Então agora vou fazer uma bandeira maior, tá? Com 5 listras. 5 listras, tá? Tá aqui. E agora eu vou escrever só. Vou dizer que é o seguinte, eu tenho 5 cores, tá? Para utilizar. E eu quero utilizar exatamente 5 cores. Então eu tenho 5 cores e quero usar exatamente 5 cores. Então vamos pensar comigo. Tenho 5 cores lá. Não vou colocar a cor, tá? Só vou colocar aqui, ó, porque eu tenho 5 cores.
1, 2, 3, 4, 5 etapas. Tá, então eu vou escolher a primeira cor aqui. Quantas possibilidades eu tenho? 5. Então aqui eu coloco o número 5. Ó. Quer dizer que eu já escolhi uma cor. Vou usar exatamente assim. Então tem que usar 5. Vou escolher essa agora. Tem 4 possibilidades. Risca. Vou escolher essa agora. Tenho 3 possibilidades. Vou escolher essa agora. Tenho 2 possibilidades, ó. 1, 2. Tá? Vou escolher essa, 2. E por último sobrou uma. Tá? E é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120 vezes 1, 120 possibilidades. O prof, mas isso vai ficar mais difícil? Vai. Vai ficar mais difícil. Vem comigo. Vem comigo que agora vai ficar pedreira, tá? Vamos mudar o desenho da bandeira. Muda o desenho da bandeira, fica pedreira. Mas calma, ainda não. Ainda não, vamos devagar. Então agora, o próximo exemplo, a bandeira lá com 5 cores, tá, ó, 5 cores. E aí, seguinte, imagina que eu tenho 5 cores para pintar isso aqui, só que a restrição é o seguinte, listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Tá? Listras vizinhas não podem ter a mesma cor. Então vamos lá, vamos ver como é que ficaria. Tá? Então eu tenho 5 cores, 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou começar a pintar. Ó, quantas possibilidades de cores eu tenho para essa aqui? 5. Então aqui eu coloco o número 5. Aqui, 5 cores. Vou pintar a segunda lista, essa daqui. Ela só não pode ser dessa cor. Então imagina que eu tenho 5, só não pode ser essa. Quantas possibilidades eu tenho? 4. Então aqui eu vou colocar o número 4. Aí, sei lá, pintei com essa cor aqui, ó. Quando eu for pintar essa, ela só não pode ser essa daqui, ó. Ou seja, essa aqui volta. Vamos entender a linha de raciocínio. Eu tenho 5 cores. Quando eu for pintar essa, só não pode ser dessa cor. Ou seja, eu estou excluindo uma cor. Sobrou 4 possibilidades. Tá? Então eu tenho 5, só não pode ser essa. E essa, professor? Essa pode, porque não está do lado. Ela só não pode ser dessa cor. Então eu tenho 5. Estou excluindo uma, ficou 4. Então aqui eu tenho 4 possibilidades. E aí segue a mesma lógica. Esse cara só não pode ser quem? Só não pode ser essa. Tenho 5, tirar uma, 4. Esse só não pode ser essa. Tenho 5, tirar essa daqui, 4. Aí é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Vezes 4, 320. Vezes 4, 320 vezes 4. Quando dá, Rafael? 320 vezes 4? Vamos fazer a continha. Vou fazer de cabeça, não, vai que eu erro. Aí eu passo vergonha. Ó, 0, 8 e aqui 12. 1.280, tá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 16 dá 256. Vezes 5, 1.280, certinho, tá? Eu tenho lá 1.280 possibilidades de colorir essa bandeira. Agora você quer aquela pedreira, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos dar o desenho? Aí você vai ver que o bagulho vai ficar complicado. Vamos lá. Vamos dar o desenho agora. Então, outro exemplo aqui. Vou mudar o desenho da bandeira. Olha lá. Aqui eu tenho a bandeira diferente. Outro dia eu perguntei na aula, que país que é essa bandeira? Falaram Estados Unidos. Né? Conhece bem de bandeira. Tá bom, tá? Vamos pintar com quantas cores é essa bandeira? 5 cores. E aí eu vou escrever o seguinte, ó, 5 cores eu estou deixando disponível. E aí eu vou escrever que regiões vizinhas, tá? Não podem ter
a mesma cor. Tá? Então vamos pensar nessa ideia. Regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Primeira dica que eu vou dar. Vai resolver um exercício desse? Sempre começa com a região mais diferentona de todas. Certo? A mais diferentona. Dá uma olhada. Tem 3 listras na horizontal, uma na vertical. Vou começar por quem? Pela vertical. Tá? Se eu tenho 5 cores, eu tenho 5 possibilidades de colorir essa listra aqui na vertical. Beleza? Tá. Agora aqui é tudo igual, então pode fazer qualquer uma. Começa lá de cima para baixo. Vou pintar essa. Eu tenho 5 cores, só não pode ser essa daqui. Então, ó, 5. Tirar uma, 4 possibilidades. Então aqui eu vou ter 4 possibilidades. Tá aqui. Essa daqui, toma cuidado, hein? Porque ela está em contato com essa e com essa. Então pensa, eu tinha 5. Eu estou excluindo uma, 2. 2 cores. 3 possibilidades. Então aqui eu vou colocar o número 3. E essa daqui é a mesma coisa. Ó, eu não posso pintar dessa cor e não posso pintar dessa cor, ó. Tenho que excluir quantas? 2. Então eu tenho 5, excluí 2, ficou quanto? 3. Então aqui eu coloco o número 3. Aí é só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, 180 possibilidades. Já ficou mais difícil, não ficou? Agora vai ficar um pouquinho mais, tá? Vamos fazer outra bandeira aqui? Vamos fazer outro exemplo, então lá. Ó, vamos fazer outra bandeira. Se tem uma coisa que eu sou craque, gente, é bandeira, rapaz. Ó, bandeira de quase todos os países. Eu sou craque. No meu tempo, gente, geografia era estudar bandeira e capital. Não é igual hoje, que estuda política. Era estudar bandeira e capital só. Então vamos lá. Ó que bandeira bacana. Essa lista aqui é só para dividir, tá? Os retângulos aqui, tá? Não é igual a bandeira da Inglaterra ou da Suécia. Não, é só para dividir, tá? Seria parecido com a bandeira do Panamá, tá bom? Divido em 4 aqui, tá? Aí eu vou colocar o seguinte, 5 cores novamente, tá? 5 cores novamente. E vou colocar aqui que regiões vizinhas não podem ter a mesma cor. Não podem ter a mesma cor. A mesma cor. Vamos lá. Então vamos pensar assim, ó. Exercício pedreiro é esse, tá? Eu não consigo fazer de uma vez só. Tipo, numa linha só. Não consigo. Tá? Tem exercício na análise combinatória que você não consegue fazer numa linha só. Você tem que abrir ele, tá? É o caso desse exercício. E aí eu vou dar uma dica. Se por um acaso for um exercício que você tem que abrir e você não abrir, você vai errar o exercício. Agora vamos supor que era um exercício que não era para abrir e você abriu, o resultado vai dar o mesmo. Então sempre que você ficar na dúvida, abre o exercício. Legal? Prof, mas como eu vou saber que eu tenho que abrir ou não? É meio que feeling. Por isso que eu faço tantos exemplos, para te mostrar. Tá? É meio que olhar para vocês e falar, isso aqui tá pedreiro, tem que abrir. Pensa nisso. Pensa nisso. Vamos lá. Vamos pensar comigo aqui. Primeiro eu vou pensar nessa bandeira. Vamos pensar. Eu posso usar 4 cores para pintar essa bandeira. Por que 4 cores? Posso usar uma cor diferente da outra. Então, se for desse jeito, eu vou pensar de um jeito. Como que eu pensaria se fosse desse jeito? Olha só. Eu tenho a bandeira, vou usar 4 cores distintas. Eu tenho 5 cores. Quantas possibilidades eu tenho para pintar esse primeiro cara? 5 possibilidades. Pintei ele, agora eu vou pintar esse. Ó. Elimina uma cor, porque eu vou usar 4 cores. Então eu vou ter 4 possibilidades.
Elimina ele. Próximo eu tenho 3 possibilidades. Elimina ele, na próxima eu tenho 2. Se eu multiplicar, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120 possibilidades. Está aqui, ó. Então, se eu usar exatamente 4 cores, 120 possibilidades, tá? Tá, mas seria necessariamente com 4 cores? Não. Eu poderia pintar essa bandeira usando exatamente 3 cores. Se eu usar exatamente 3 cores, quais seriam minhas possibilidades? Seria o seguinte: eu posso pintar essa daqui igualzinha a essa, tá? Ou ainda, eu posso pintar essa daqui igualzinha a essa. Essa igual a essa, essa igual a essa. Tô usando 3 cores? Tô. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai ser diferente do outro exemplo? Vai, porque o outro eu usei 4 cores. Aqui eu vou usar só 3, então é diferente. Então vamos pensar comigo. São 3 etapas, já que eu vou escolher 3 cores. Para escolher essas 2 que vão ser de cor igual, eu tenho 5 possibilidades. Para escolher essa, que vai ser de uma cor diferente que essa que eu já escolhi, eu tenho 4. Para escolher essa, que vai ser diferente dessa e dessa, eu tenho 3 possibilidades. Então, ó, 5 para escolher essas 2. Escolhi, sai uma. 4 para escolher essa. Escolhi, sai uma. 3 para escolher essa. Se eu multiplicar, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. E aí, se você pensar que esse cálculo vai ser exatamente igual a esse, aqui mais 60 novamente. Usando exatamente 3 cores. Mas eu posso usar 2 cores. Eu consigo pintar essa bandeira usando 2 cores, tá? Como assim, professor? Olha só, eu consigo pintar essa cor igual a essa e essa cor aqui igual a essa. Eu só vou escolher 2 cores, eu só tenho 2 etapas. Quantas possibilidades eu tenho de escolher essas 2? 5. Tinha 5 cores, 5 possibilidades. Escolhi ela. Quantas eu tenho para escolher a segunda? 4. 5 vezes 4, 20. E aí, é só somar. 20, 80, 140, com 120, 260 possibilidades de colorir essa bandeira. Exercício um pouco mais difícil. A gente teve que abrir todo o exercício, todo o esquema. Se você tenta fazer só com a primeira bandeira, numa linha só, você não vai conseguir chegar no resultado. Não vai conseguir chegar no resultado. Então, é no exercício que eu olhei e falei assim, tem que abrir ele. Abri, escrevi todas as possibilidades e fiz a continha. Isso pode ser chamado de árvore das possibilidades, porque eu estou mostrando para você todas elas. E dentro das possibilidades, fazendo a continha. Legal? Queridos, até o próximo vídeo. Até a próxima aula.